Allora, i falsi 9, spiegami Pep, hai rovinato il calcio? Allora, io non ho trovato più squadra per 4 giuro. Puoi dire che facevi i falsi nuovi solo con Messi? Ma ti piacciono i centravanti? Sì. Se lo fanno in 60 gol, caro. Alla 60 gol. Allora, ragazzi. Ho visto il triplete con il centravanti. Ma i centravanti devono essere bravi, capito? Allora io, ok, ecco perché lo sento suave. Ragazzi, vabbè. Però basta con questi falsi nuovi, ok? Muito legal, né? Muito legal. Bom, o que a gente enxerga disso, né? Fala-se muito do falso 9, o falso centroavante. É lógico que depende do time, do grupo, de se você tem um centroavante camisa 9 mesmo, né? Porque você tem aquele camisa 9 que é o pivôzão mesmo, Aham. que sabe fazer o pivô. E tem aquele que joga de 9, mas ele não tem essa competência de fazer o pivô. Eu já falei que eu acho que o Yuri Alberto não é o Pois 9, é, não é né? pivô, Não acho verdade, que ele é o falou várias 9. Então eu penso que é importante ter o 9 em algumas circunstâncias. Tem jogo, por exemplo, que você não conseguiu fazer gol, aí você vai ter que colocar uma referência lá na frente, né? E usá-las e cruzar para o cara que é bom de cabeça. É uma alternativa. alternativa, é. Como você vê isso? Não, eu aqui, engraçado, que eu vejo isso aqui, primeira coisa que vem na minha cabeça é uma situação de empresa, não é de futebol. Sim, Olha que interessante. Esse centroavante aqui, esse cara, para mim, ele tá fazendo aquilo que eu detesto, ele tá jogando a culpa nos outros. Porque assim, se tem uma mudança na estrutura hierárquica, certo? O Guardiola é um técnico de um time, então ele é o líder do time. Quer a gente goste ou não. Eu tenho um chefe onde eu trabalho, você também tem chefe. Tem hora que eu gosto do meu chefe, tem hora que eu não gosto. Então ele está numa situação aqui que o chefe mudou a posição dele, mudou a função dele. Compete a ele se adaptar à função que o chefe dele mandou fazer. Porque na empresa, assim como foi o caso aqui, se você não fizer aquilo que o chefe espera de você, ou você vai ser transferido ou você vai embora. E agora ele está falando aqui, pô, você mudou, criou o falso 9 e com isso eu perdi meu emprego. Não, ele deveria ter se adaptado, treinado, ir lá e virar o falso 9, que aí provavelmente o Guardiola ficava com ele. Como você tem que fazer na empresa. Se exigirem de você algo diferente, se você não for lá e batalhar para fazer aquela diferença, você vai perder seu espaço. Foi o que aconteceu com ele. Ele está fazendo, o centroavante aqui, está fazendo o mais fácil, que é o que eu não gosto, botando a culpa no outro. Aí eu perdi meu espaço por causa da tua, que você mudou. Não, vai lá e se adapta e entra no jogo. O legal do que o Wilson está observando, transportando para a empresa, é que todos nós hoje precisamos aumentar o nosso repertório. Todo mundo. Nós temos que ser eclético. Então, qual o jogador hoje que tem mais chances num time? Quando ele dá mais opções de repertório. Né? Olha, eu preciso desse jogador aqui na ala agora, aqui. Estou precisando dele na ala. Agora estou precisando dele aqui no miolo de zaga. Não. E ele tem esse repertório, ele tem mais chances. Óbvio, o jogador é eclético. Você pega, não vai muito longe. Pega hoje um centroavante, time tem 3-0. Sofrendo aquela pressão tradicional, escanteio para o adversário. O centroavante vai tirar a bola na área, na zaga. Sim. Antigamente, você não via centroavante. Ficava lá. Né? Então hoje exige-se isso, exige o cara. Os jogadores ecléticos têm muito mais, criam muita facilidade para o técnico. Então o técnico gosta. Perfeito. Porque ele pode mudar um jogo. Eu tenho um cara que é volante, mas é lateral e também é zagueiro. Vou usar um exemplo, o Ranieri, no Corinthians. Não tá de titular, mas ele já jogou em várias. Pô, o cara que é técnico tá ótimo, ele pode mudar um jogo, botar um jogador, aproveitando o cara que está dentro do campo. Você tem que queimar uma substituição. Então, na empresa, o colaborador que tem essa maior possibilidade, Isso. aumenta o repertório dele de conhecimento, ele vai ter mais chance de continuar na empresa. A hora que a empresa tiver que fazer algum enxugamento casual, ele não vai ser escolhido para fazer o enxugamento, porque ele é meio coringa. Então, se eu puder encerrar esse episódio com uma recomendação, qualifiquem-se. Perfeito. Nunca parem de se qualificar. Quando você estiver qualificado, você não vai ser igual a centroavante, porque você vai se adaptar à posição do falso 9. Aí, pessoal, salve, salve, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso famoso e querido Várzea Executiva. Eu, Salgueirão,
Hoje nós vamos tomar esse tempo para falar um pouco do jogo da seleção brasileira. Excepcionalmente, a gente recebeu várias perguntas de colegas e a gente falou por que não dividir com todo mundo em vez de deixar só para alguns. Então estamos aqui, vamos falar um pouquinho do jogo, das perguntas, das associações, dos aprendizados que esse jogo pode trazer para a gente no mundo corporativo, né, Salgueiro? É isso aí. Sejam bem-vindos, nossos amigos que têm nos prestigiado. E vamos entrar num assunto bem interessante que eu acho que todo mundo vai gostar. E a gente vai fazer muita associação com o meio corporativo, com a gestão. Me mandaram uma pergunta aqui, Wilson, eu queria que a gente falasse sobre ela. A nossa audiência quer saber o seguinte. Tá Ela falou famoso, gente. ela falou assim, ó, assim como nas empresas o desempenho em um jogo específico pode definir o sucesso da equipe, a goleada contra o Peru mostra uma estratégia eficaz ou foi uma exceção? Pois é uma pergunta. Muito obrigado para quem mandou a pergunta. Coloca a gente no escanteio aqui, né? Tem que dar um Sim. jeito de sair desse cantinho. Mas, considerando-se que o time do Peru não é nenhum Manchester City, eu acho que o placar de 4-0 que a gente ganhou é meio falso. É óbvio que a gente teve uma melhora em relação ao Chile, que também não era um time de ponta. O Chile também está lutando nos últimos lugares da tabela da classificatória. E nós ganhamos de 2-1 suado. Então, essa vitória contra o Peru foi mais fácil. Então, seria burro de não dizer que a gente não melhorou. Entretanto, essa melhora, para estar num ponto ideal de quem quer ir para uma Copa do Mundo, eu acho que falta muita coisa ainda. E estou aqui nos meus botões orando para que o pessoal não ache que nós somos a última cereja do bolo, porque nós ganhamos de 4-0 do Peru. Tem muito trabalho pela frente. Eu vi umas declarações do Dorival que eu gostei, mostra que ele está com o pé no chão, ele está dizendo, olha, não chegamos no ponto, ganhamos, mas tem muito trabalho pela frente, e ele tem toda a razão. No meu modo de ver, tem muito trabalho pela frente, tem muito jogador ainda que pode melhorar, e tem alguns jogadores que eu acho que já estão no seu limite e que não dá para melhorar, tem que ser trocado. Então, espero a gente não ter que falar para não mostrar preferências, mas de qualquer maneira, meu grande receio desse jogo é parabéns, legal, ganhamos de 4-0, porém, nós não somos a última cereja do bolo e nós não estamos num patamar de querer discutir equivalência com times da Europa e até mesmo com uma Argentina que está lá na nossa frente. Esse jogo de ontem, dessa semana contra a Argentina, com certeza nós teríamos sofrido muito mais. Verdade. Eu tenho uma visão assim que eu diria que tem dois aspectos. Um positivo, que é a vitória, ou jogar contra os dois times mais frágeis, veio na hora certa, né? Porque é para dar uma alavancada na autoconfiança. E eu acho que o time estava precisando de ganhar para poder voltar à confiança. Sem dúvida. Então vamos ver o lado positivo disso, é esse lado. O outro você pontuou, que é o aspecto de não deixar subir na cabeça, não, nós somos muito bons, ó. Metemos 4-0 nos caras. Achamos o ponto ideal. Isso. E não é bem assim. Óbvio que o time melhorou, até pela necessidade, né? Quando você tem a necessidade, você é estimulado a melhorar, ou você ganha, ou você não vai ser classificado. Então sempre é bom ganhar, agora não perder a consciência da importância do que precisa melhorar ainda. Você citou várias situações de necessidade de melhora. Então eu diria que nessa pergunta foi importante a vitória, mas é importante a gente entender que foi para um time frágil. É hora de a gente pensar daqui para frente nos mais difíceis que virão. Se eu fosse fazer uma analogia com o mundo do executivo, eu diria que nós demos sorte nesse momento de lançar um produto que todo mundo quer e que não tem concorrente. Sim, então, a gente bem lançou o lembrado. produto, todo mundo quer, vendemos bem, estamos no topo, só que se bobear, alguém faz um igual, daqui a pouco nós já não somos mais o topo, alguém tomou nosso lugar. Então, o que aconteceu com a gente foi mais ou menos isso. Nós conseguimos lançar um bom produto, um público aceitou, metemos 4-0, agora não podemos bobear, porque nós não somos o único que está no mercado. Então, tem que continuar na luta. A dica ligado à questão empresa, o mundo executivo, que o Wilson está falando, é assim, bom, vamos fazer o básico para não errar. Vamos fazer o basicão lá, né? Isso. Então, lançar um produto que é um produto que vai ser mais aceito, a gente começa a ganhar novamente a confiança. Enfim, é assim que funcionam as coisas. É a virada que a gente precisava.
Óbvio, muito melhor do que perder. E gostei do que você falou e ratifico. Acho que não podia ter momento melhor para a gente pegar 2 times como Chile e Peru para que a gente pudesse ganhar moral e, quem sabe, partir para a próxima. Já estamos em quarto, né? Eu acho. Sim, em E quarto. com 1 gol de diferença do Uruguai. Então, se tudo der certo, a gente entra para a próxima rodada com uma moral muito mais elevada do que nós entramos nessa daqui. Isso é importante. O aspecto positivo que a gente tem que enxergar sempre, o negativo tem que servir de prevenção. O aspecto positivo é você olhar e falar, bom, o time ainda está se estruturando. Isso. Não temos uma identidade ainda, né? Que você pode falar, não, o time já está com uma personalidade, está conquistando isso. Então ainda está fazendo experiências, tem jogadores ali que a gente percebe que não são competentes o suficiente para estar numa seleção brasileira. Infelizmente. Tem alguns que a gente sabe que tem muito potencial ali. E Pra ser óbvio que nesse potencial vai aos poucos se encontrando um entrosamento para criar essa identidade. Exatamente. Então acho que foi um saldo positivo. Também acho, sem dúvida. Seria burrice não admitir isso. Sim, Só não podemos pegar aquela soberba, né? Que a soberba, deixar você sabe subir como na cabeça, precede a né? desastre. Nós somos né? melhores, já ganhamos de 4 a Não 0. somos. Não somos. Tem uma outra pergunta que a audiência nos mandou, Wilson. Obrigado assim, aí, ó, pessoal. No mundo corporativo, é vital equilibrar novos talentos e veteranos. O Brasil está acertando ao abrir espaço para jovens ou deveria focar nos jogadores experientes? Uma pergunta interessante. Rapaz, você sabe que essa pergunta traz à tona um conceito que eu tenho observado no futebol brasileiro. E eu gosto sempre de enfatizar, todos os episódios eu repito a mesma coisa, aqueles que já ouviram peço desculpas, mas é só para deixar claro, nós não temos aqui a pretensão de ser os donos da verdade. A gente só coloca as proposições, faz as provocações e cada um que estiver nos ouvindo, óbvio, tem a sua opinião a respeito. Eu tenho uma opinião nesse exato momento que reflete na seleção, que é fruto do momento do futebol brasileiro. Você pegar os 20 times que estão disputando a Série A, não vou entrar no mérito da Série B, nós estamos batendo o recorde de jogadores estrangeiros. Você vai no Corinthians, tem 9, você vai no São Paulo, tem 9. Muitos de nós não conseguimos escalar os nossos próprios times hoje. E o que acontece? Jogadores como o Endrick do Palmeiras, uma revelação, já está na Europa. O Estevão já foi vendido também. O Wesley, que estava no Corinthians, já foi vendido. Então, são exemplos. A rapaziada que nós costumávamos criar, que ia escalar dentro da estrutura do futebol para se tornar relevante e daí ir embora, está indo embora antes de se tornar relevante. E nós estamos indo buscar talento aonde? Fora do país. Então, como é que nós vamos querer pretender? Você imagina se nós continuamos com essa filosofia nos próximos 10, 15 anos? Eu fico com medo do que vai ser a nossa seleção daqui a 15 anos. Então, objetivamente respondendo a tua pergunta, sim, sem dúvida, tanto nas empresas como nos times de futebol, é fundamental que a gente faça revelações, é fundamental que a gente descubra talentos. E mais fundamental do que descobrir é retê-los. Sim. E se você fizer uma analogia com a empresa, eu passei por várias empresas e aqui não vai nenhuma crítica. Eu acho que é muito importante, cada um é soberano na sua decisão. Eu cansei de ver empresas que pagaram cursos importantes para funcionários, que promoveram, deram aumento, e no momento que esse cara ia dar algum retorno para a empresa, ele foi trabalhar para outro lugar. Por quê? Porque outro lugar reconheceu ele mais do que reconheceram aqui. Isso é verdadeiro para o futebol, é verdadeiro para o mundo corporativo também. Então, criar talentos é importantíssimo e retê-los é mais ainda. Então, a tua pergunta ela é tão importante que ela traz 2 nuances. É a da revelação e a da retenção. Nós estamos indo bem na revelação. E no Brasil, como futebol, estamos péssimos na retenção. Essa é a minha opinião. Bom, quando se fala em retenção, na empresa a gente percebe que quando tem muito turnover, né, é porque ela não está conseguindo reter, por alguma situação específica. Ou a empresa ela não cria um ambiente saudável, e o ambiente ele tem uma influência muito poderosa nas relações humanas. É aquele ambiente que você se sente feliz de estar trabalhando, e o ambiente que é tóxico, que é o contrário, você se sente infeliz toda vez que você acorda e sabe que você tem que ir para a empresa. Exatamente. Então, essa questão de ambiente é importante. O reter talentos é importante porque são pessoas, além de que já têm experiência naquela empresa, você não tem que ficar começando do zero. Já está aculturado. Isso. Pensando num time, quando você tem lá
a experiência, jogadores experientes, junto com a juventude, tem um casamento interessante, né? Porque é o casamento de pessoas jovens que têm a caixa, têm o gás, têm o ímpeto, mas muitas vezes esse ímpeto passa do ponto, né? Aí precisa do cadenciador, aquele que pensa o jogo. Não, calma, vamos ficar com a bola, sem querer só atacar o tempo todo, vamos ter mais a posse. Enfim, então a junção desses dois elementos, a experiência e a juventude, eu diria que nessa pergunta ela é importantíssima. Concordo em gênero e grau. Temos que manter. E acrescentaria mais um detalhe que eu não sei se você vai concordar, ou se o nosso colega que está nos assistindo vai concordar, mas que saudades que eu tenho do tempo em que os jogadores tinham afinidades com os seus times. Era um Ademir da Guia no Palmeiras, o Rivelino no Corinthians, o Pelé no Santos. Mais recentemente tivemos o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos, goleiro, no Palmeiras. Não tem mais. Não está dando tempo. As equipes estão ou revelando ou trazendo jogadores, e os jogadores parecem que estão sempre de passagem. Sim. Assim como os jogadores, e essa afirmação que eu vou fazer, eu acho que é um pouco agressiva, então peço desculpas àqueles que não concordarem, mas assim como o jogador tem dificuldade de criar afinidade com o seu próprio time, eu estou sentindo que o jogador brasileiro está com dificuldade de criar afinidade com a seleção brasileira. Porque ele não mora no Brasil, ele não joga no Brasil, ele não vive o clima do Brasil, da imprensa brasileira, aí ele vem ter contato com esse ambiente esporadicamente quando ele viaja para jogar. E não me surpreenderia, não estou aqui afirmando, apenas supondo, que o cara, quando está lá na Europa e fala, fui convocado para a seleção brasileira, fala assim, puta, vou ter que ir lá, vou ter que aguentar aqueles repórteres, vou ter que ser xingado, vou ter que subir ladeira. Então, não sei se isso é uma realidade, mas eu vejo hoje uma seleção brasileira que não tem jogadores que eu sinto que tenham afinidade com o time. E, coincidentemente, o time é a seleção brasileira, que defende o nosso país. Isso acontece em geral, nas empresas a mesma coisa. Mesma coisa. Vamos fazer uma analogia. Num time de futebol que antigamente tinha o lado romântico, que é o lado que você falou, né, que a gente perdeu muito, porque a vida virou muito negócio. Infelizmente. E nas empresas a gente vê também isso. É o auge do profissionalismo, na verdade. Sim, né? na verdade é Para isso. esse tipo outro, porque os times não estão profissionalizados, mas Sim. os jogadores estão. Olha que Sim. incongruência. Hoje números falam muito mais alto. E se você fizer o comparativo nas empresas, antigamente você tinha aqueles profissionais que começavam a trabalhar na empresa e aposentavam na empresa. 30 anos no mesmo lugar, 40 Hoje no é mesmo lugar. quase impossível você Não ver tem o pessoal mais. ficar lá 30 anos numa empresa. Não tem mais. E a gente não está aqui nem querendo dizer que o tempo melhor era Não aquele estou lá criticando, não. passado, né? Claro. Vamos voltar no tempo, o ideal é aquele romantismo. Não, eu acho que faz parte do processo evolutivo das coisas. Né? Exatamente. Hoje nós temos uma inteligência artificial, nós temos um foguete dando ré, né? Pois que né? antigamente era Essa uma foi o metáfora, máximo, né? Essa metáfora era usada, foguete não dá ré. Agora deu. Essa metáfora caiu por terra, porque os foguetes hoje dão ré. Verdade. E esse lançamento de domingo agora foi fantástico. Eu me emociono cada vez que eu vejo as postagens. Ele não só dá ré, como ele estaciona, cara. Foi brincadeira. Cara, o foguete fazer isso para mim. Então, isso é só uma analogia que a gente enxerga que não tem como voltar no tempo Não. e querer que Tem vamos que se adaptar. na tem que se adaptar. datilografia, vamos no fax. Né? E a mesma coisa em relação ao mundo do futebol. Virou um negócio. Como fazer com que esse negócio não vire uma coisa tão fria, tão dura, que perca o romantismo? A identidade. É isso. É isso aí. Você acha que tem alguma fórmula para buscar esse equilíbrio? Então, a gente até falou bastante sobre isso no nosso, quem teve a oportunidade de assistir nosso episódio das SAFs, a gente falou muito da razão versus o coração, né? Então, você ter identidade com alguma empresa ou com algum time não necessariamente significa um envolvimento emocional. A identidade é aquilo que você vive, respira. Eu sou obrigado a dizer, por mais corintiano que eu seja, que aonde eu encontro mais estabilidade dos jogadores e do técnico e mais afinidade com o time hoje é no Palmeiras. Então não é à toa que o Palmeiras tem tido os resultados que ele vem tendo. Não gosto de falar isso, mas sou obrigado a admitir. É uma realidade. Eles estão, o Abel está lá há muito tempo e vários jogadores estão lá já há 3, 4 anos. Eu não acho que tem nenhum time no Brasil
que tem a longevidade média de jogadores que o Palmeiras tem. E ele colhe os resultados. E todos nós aqui já sabemos, time que troca de técnico constantemente não vira. Não vira. E um dos motivos, na minha opinião modesta, é a falta de identidade. Cada um que chega novo, chega com a sua identidade, com a sua cultura. Ele não se adapta àquela que existe, porque não existe uma. Você não deu tempo suficiente de criar uma identidade única, Sim. porque troca. Vai no Corinthians hoje. É um horror. Tem 9 gringos, a maioria chegou há 3 meses. Como é que você pode implantar uma cultura? Como é que você pode criar uma identidade? A torcida faz o que pode, mas a identidade vem do jogador para o ambiente. E eu acho que isso está refletindo na seleção, infelizmente. E quando você fala das empresas, eu concordo com você em gênero e grau. Acontece a mesma coisa. Aquele cara que tinha 20, 30 anos na empresa é muito raro de se encontrar hoje. Então, as pessoas, os mais jovens em especial, estão muito exigentes. Exigências que alguns anos atrás não tinham. Então, hoje você escolhe numa empresa que você quer trabalhar se tem home office, se não tem, se o plano de saúde é melhor ou pior, se tem algum tipo de benefício adicional que eu prefiro ou não. Se você, sem querer ser saudosista, no nosso tempo, abraçava o que tinha e agradecia. Entendeu? Hoje não, hoje as pessoas escolhem mais, tem mais opções. É o mundo moderno, compete a gente se adaptar. E aqueles que se adaptarem melhor ao ambiente vão evoluir. Agora, que eu acho que essa afinidade é muito importante na composição de um grupo, tanto na empresa como no futebol, eu acho que ela é fundamental e a falta dela está criando esse tipo de problema que a gente vê na seleção brasileira e muitas empresas. Você vê as chamadas startups hoje no Brasil, elas representam motivo de muito turnover de empresa. Porque, em geral, elas vêm com opções para uma juventude agressiva, disposta ao risco, elas vêm com opções de risco interessantes. Quer resultado rápido? O salário não tão alto, mas um variável que é atraente. E a galera que gosta do risco, tem apetite, vai atrás. E, obviamente, ela sai de algum lugar que talvez estivesse um pouquinho mais estável, talvez demorasse um pouco mais para conseguir alguma coisa, então ele está indo atrás de um futuro um pouco mais próximo. De novo, não estou aqui criticando. Compete a nós avaliarmos o cenário, entendermos que é assim e nos adaptarmos. Então, fazendo uma analogia com a influência de uma gestão, seja de time ou seja da CBF, né? O quanto a gestão influencia num jogo, num torneio, num campeonato, no time, para conquistar resultados ou não conquistar? Na sua visão, o quanto essa gestão tem um peso? Pô, pergunta sensacional. E eu tenho uma posição até meio radical. Volto a me desculpar com os colegas que não pensarem da mesma forma, mas vou começar usando aqui um exemplo do Corinthians. Me sinto à vontade por ser corintiano desde que eu nasci. Esse risco da gente cair para a Série B de novo, que nos persegue já há alguns anos, não é só esse ano, a gente já vem batendo na trave há algum tempo, o que me morro de medo que uma hora dá certo, entendeu? Aliás, o Santos também vinha batendo na trave. Vinha batendo até uma hora que eles conseguiram. E nós estamos tentando, viu, com muita força. Na minha opinião, não dá para responsabilizar a comissão técnica, os jogadores, o ambiente de campo. Você imagina você trabalha numa empresa, você vai todo dia lá trabalhar na sua empresa, chega às 8 da manhã, às 6 da tarde, eu trabalho até mais tarde, e você tem um corpo diretivo que não sabe para onde vai. Você não tem uma direção, você não tem um planejamento estratégico, você não sabe que produto vender, que preço cobrar. Como é que essa empresa pode dar certo? A culpa é de quem? Do analista, do supervisor que está lá tentando fazer a coisa acontecer? Não, a culpa está aqui em cima que não toma decisão. Na minha opinião, o Corinthians é essa empresa. É essa empresa que não tem. Outro que é uma empresa que não tem direção e que está sem rumo é a CBF. Nem conheço, não me lembro nem o nome do presidente que está lá. Uma pessoa, para mim, que não faz a menor diferença. Não consigo ver ele abrir a boca e falar uma coisa que preste. Aí você olha a seleção, comissão técnica, etc. É consequência dessa gestão. Sim, perfeito. Então, resposta objetiva para a sua pergunta. Sim, a gestão de uma equipe é fundamental para que a equipe ande bem. Vou dar o outro lado, com dor no coração, de novo, para a felicidade de alguns colegas aqui, vou usar o Palmeiras como exemplo. Você pega a tia Leila lá,
certo ou errado. Ela sabe o que ela quer, para onde ela quer ir, e quem não faz o caminho que ela quer, simplesmente vai embora. Recentemente o Dudu foi negociar com o Cruzeiro, ameaçou sair e tal, pensando que ia ganhar alguma coisa. Ela falou, não, quiser ir embora, pode ir embora. Tá lá o cara, quietinho no banco, joga quando põe ele para jogar, ele joga, quando não põe, ele não joga, quietinho, não está atrapalhando. Então, gestão, sim, fundamental e é o começo do sucesso. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente nas minhas mentorias nas empresas. Teve empresa, Wilson, que eu fiz um trabalho, enquanto eu estava fazendo um trabalho que estava beneficiando toda a equipe, mais de colaboradores, eu estava motivado por conta disso, mas eu sabia que não ia longe. Porque a própria gestão não tinha comando, não tinha objetivos, não tinha meta para alcançar, eu quero isso, o que eu quero para o meu time, Isso. não tinha nada disso. Por exemplo, chegava um funcionário novo, esse funcionário, ele não tinha a recepção. Ou seja, toda vez que você chega a primeira vez num lugar, você chega a primeira vez num time, você está deslocado, concorda? Claro. Você está precisando de receber esse acolhimento, as pessoas te receberem bem e te mostrarem algumas coisas. Eu lembro Inclusive, que estão nos ouvindo, tenho certeza que já passaram por isso. Sim. Chegar em algum lugar, a diferença entre você ser bem recebido ou ser ignorado. Sim. O que você prefere? Agora, você imagina, a primeira vez que você chega lá, não te recebem direito, porque não tem um propósito, um objetivo. Eu lembro dessa empresa que tinha funcionário que não sabia nem geograficamente Onde ficava o onde banheiro. ficava o banheiro. Quer dizer, que recepção ele tem? Então começa errado desde essa direção, dessa estrutura. Imagine num time, né? É como uma pirâmide, né? Tudo começa lá de cima, se irradia lá de cima. A cúpula é onde tudo É o começa. espelho. Se essa referência que está aqui em cima ela é desajustada, é perdida, faz um monte de coisa errada, como é que o grupo, o time está aqui enxergando isso? Isso vai acontecer com o país, né? Se eu tenho lá na direção no país corrupção, né? Gente que não devia estar lá, vai acontecer o quê com a sociedade aqui? A sociedade vai olhar e falar, Vira pô, espelho, vira espelho. como é que eu posso ser honesto? Como é que eu posso fazer a coisa certa se aqui em cima não fazem? Então, não tem como, isso é uma coisa meio matemática. É, A gestão influencia diretamente sem dúvida. numa empresa ou num time. Sem dúvida. É isso? Eu vou inverter a bola agora, eu que Vamos vou lá. perguntar. Eu também tenho, tá, a pergunta dos amigos. Obrigado, amigos, mais uma vez. Aqui, ó, interessante essa pergunta. No mundo dos negócios, o planejamento estratégico é fundamental. Concordo com o nosso colega, sem dúvida. O que a seleção precisa fazer nas próximas rodadas para garantir um projeto de sucesso para a Copa de 2026? Na sua opinião, Salgueiro? Essa pergunta é de $1 milhão. É bem hein? interessante. Até porque estratégia, planejamento, ela é a base de tudo. Você não faz alguma coisa se você não pensar antes. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente não está falando de nada que é muito fora do básico. Você está pensando em quê? Estou pensando em comprar uma bicicleta. Bom, então eu tenho que me planejar para isso. Quanto eu vou pagar nessa bicicleta? Eu vou conseguir pagar à vista? Não vou conseguir? Eu penso em fazer e planejo como fazer. Imagine num time que agrega muitas variáveis, jogadores diferentes. Eu tenho que juntar essas peças, e essas peças têm que dar liga, né? Vou juntar lá aquela pessoa que é mais carregadora de piano, o jogador que carrega o piano e o jogador mais técnico. Como fazer com que isso junte uma capacidade de ganhar, de competir e conseguir conquistar? Como fazer isso? A estratégia, na minha visão, é importantíssima, o planejamento é importantíssimo, e trabalhar o comportamento de todo esse time, desde o roupeiro, né, do cara que é o preparador físico, a equipe toda, né? Todo o perfil que forma aquela equipe. Como que a gente trabalha a parte comportamental desse grupo? Em termos de autoconfiança, em termos de colaboração, empatia, de acolher a hora que precisa, na hora de ter pulso de cobrar. Eu acho que a base é isso aí, trabalhar o comportamento de todos eles. E aí, ouvindo você falar tudo isso, que você falou o manual de como fazer. A pergunta que não quer calar. Você acha que a CBF tem
um corpo diretivo competente para fazer acontecer do jeito que você falou? Eu tenho certeza que não, Wilson, e você também pensa que não, até porque a gente percebe que a coisa virou muito política. O que está por trás de tudo é Que a muito gente nem sabe, a político. gente nem sabe. Não sabe, mas a gente imagina por algumas situações que acontecem. É. Mudar jogo de última hora. São coisas que você fala assim, pô, é estranho isso. É. Então parece que por trás de tudo tem a política que envolve os interesses. Ah, isso aqui vai me dar vantagem, não vai, então veja bem. Então vamos fazer um esquema, que é o que se fala atualmente na política de um governo, né? E tem um sistema por trás. É. E o sistema é feito de esquemas. Então, putz, eu não vou poder participar disso aqui, então também não apoio. Então virou isso. Então como é que vai dar certo se a essência que é o entrosamento, todo mundo focado, se isso se perdeu na política? Nossa, somos super alinhados com essa resposta. E aqui, para responder objetivamente o nosso colega da pergunta, a minha resposta rápida e objetiva é: sim, planejamento é fundamental para o sucesso. Se você olhar as literaturas que tem por aí, fala-se hoje em dia, eu pessoalmente acho um certo exagero, mas é o que se fala, 80% de planejamento, 20% de execução. É mais ou menos isso. Se você, quanto mais tempo de planejamento você gastar, investir, melhor dizendo, menos você perde na execução, tanto de tempo como de dinheiro. Sim. Então, sim, planejamento é fundamental. Como isso vai se refletir na Copa de 2026? Usando alinhado com o que o Salgueiro falou, na minha opinião, nós só teremos uma chance na Copa de 2026 pela iniciativa individual ou da comissão técnica ou dos jogadores. Se depender de planejamento do corpo diretivo da CBF, a gente não estaria nem classificando para a Copa do Mundo. Essa é a minha opinião, E é verdade. agressiva, arrojada, podemos conversar e discutir. Como eu já falei várias vezes, não sou o dono da verdade, mas a gente carece de um comando um pouco mais forte e que saiba planejar adequadamente. E especificamente hoje, que nós estamos nessa semana agitada, esse episódio que aconteceu com o calendário da Copa do Brasil foi a última vergonha que a gente poderia ter visto. Desde que o mundo é mundo, a Copa do Brasil é disputada em meio de semana. Só porque um determinado time que é amiguinho da cúpula teve algum percalço, inverteram a bola e vão disputar isso num domingo para beneficiar claramente um determinado time do Brasil. De você ficar indignado, que me perdoe os colegas, não sei qual é a culpa e responsabilidade de cada um. Como corpo diretivo de uma CBF, eu acho que esses caras tinham que ter vergonha. Vergonha, porque se expuseram de uma maneira absurda e o que nos resta pensar é quanto será que cada um levou para poder chegar nesse ponto. Porque eu não entendo qual é a racional da mudança que nunca aconteceu no passado. E agora É que, aconteceu. infelizmente, as coisas se tornaram assim, cara de pau mesmo, né? Esse é reflexo do momento que a gente vive. No geral, né? As pessoas não têm nem a vergonha mais de fazer. Não tem. Né? Já não faz tem. a coisa e até sem a vergonha mesmo. Verdade Né? mesmo. Então, literalmente, são sem vergonha, como se fala, né? Verdade. Mas tem uma outra pergunta aqui, É. continuando esse rol Esse bate-bola. de questionamentos que os nossos os ouvintes. Fiquei feliz de receber tanta... Muito legal, gente. Obrigado. Aí você perguntar como que você faz isso, pode pela rede social, você pode ir no YouTube, no nosso canal, pode ir no Instagram. Nós não estamos online real time, então isso que nós estamos falando aqui agora, a gente coletou nesses últimos tempos. Se Deus quiser, em breve estaremos ao vivo e poderemos interagir. Mas se vocês botarem pergunta hoje lá, com certeza, nos próximos episódios a gente direciona a pergunta. Tanto no mundo corporativo, no Como mundo no futebol. comportamental e no mundo do futebol. Essa pergunta diz assim, ó, assim como em grandes corporações, a seleção lida com pressão constante por resultados. Aliás, as empresas estão o tempo todo precisando alcançar resultados. Como isso afeta o planejamento estratégico e a execução no curto prazo? Brilhante. Bom, captou o questionamento? Para empresas, a resposta é mais fácil. No mundo do futebol, vamos tentar elucubrar. As empresas têm mecanismos, as maiores, né? As multinacionais, elas têm o que se chama de planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sim.
todas as empresas têm um ciclo. Então, num determinado momento do ano, você vai trabalhar com o seu orçamento, muitos chamam de budget. Depois, esse budget pode ser revisto. Muitas empresas chamam de forecast, revisão de orçamento. Muitos fazem o famoso 5-year plan, ou 3-year plan, que é o plano de 5 anos, o plano de 3 anos. Então, isso é muito bem elaborado nas grandes empresas. Obviamente, começa nas matrizes, sejam elas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, o planejamento inicial começa lá em cima e vem fluindo para todas as filiais. Então, é algo que as empresas lidam bem. E as pressões são de acordo com seus respectivos timings. Então, se eu tenho o meu planejamento de curto prazo, que é o exercício do ano, normalmente as empresas maiores têm as suas bonificações para os executivos e para os funcionários elegíveis se atingirem as suas metas de curto prazo. Tem outras para médio prazo e outras para longo prazo. Então, na empresa é mais fácil. O futebol, dado ao amadorismo da gestão, ao qual eu sou muito crítico e eu acho que você também, e aí é que eu vejo uma idiosincrasia enorme, porque os jogadores, como atletas e profissionais, estão extremamente profissionalizados. Os caras sabem como arrancar um bom dinheiro das agremiações, dos clubes, das federações. São suportados por uma equipe, empresário, agenciador, personal trainer. Todo mundo está muito bem estruturado. É um profissionalismo muito grande. Porém, a maioria das equipes no Brasil não tem esse profissionalismo na sua gestão. E aí, não vou remontar as nossas discussões de SAF, mas isso cria, obviamente, um modelo antagônico. Eu estou lidando com caras, ou agenciadores, ou empresários extremamente profissionais, e do lado de cá, eu não sei nem quanto dinheiro eu tenho para te pagar semana que vem. Então, quiçá falar de planejamento de médio e longo prazo. Sim. Isso para clube de futebol, nós estamos atrás do jogo de hoje. E do jogo, passou esse jogo, eu vou para o próximo. E assim eu vou. Não tem. Você fala, aí os técnicos tentam fazer alguma coisa, preservando os jogadores. Eu vou priorizar o Campeonato Brasileiro, e então não vou sair com o time B na Copa do Brasil, ou na Libertadores, ou alguma coisa. É o que o técnico tem de amplitude de gestão dentro do universo dele. Agora, como agremiação, como gestão geral, como um Corinthians, eu mencionei, e outros, os caras não sabem o que vai acontecer o mês que vem. Sim. E tem que viver com a pressão do dia a dia. Não tem pressão de longo prazo, só tem pressão do dia a dia. Então vamos fazer uma provocação para nós assim. Pressão indica que a gente tem que conquistar resultado, Fato. né? Porque a gente está sendo pressionado. Numa empresa, a pressão para o resultado, para negócios, para vendas, é muito grande, principalmente quando ele não está acontecendo. Principalmente quando você não está na meta. E aquela coisa, né? A pressão, por exemplo, de uma equipe comercial, ela é todo dia. Terminou um mês, alcançou a meta, comemora hoje e amanhã já começa vai uma matar nova o meta. leão. Então, eu diria assim, que pressão o tempo todo. Transportando para um time que precisa ganhar, a pressão de precisar ganhar, ou eu preciso de resultado a curto prazo, como é que a gente lida com isso sem que aquela tal ansiedade, que a gente já falou em outro episódio, possa afetar de maneira negativa e a gente não conquistar muito mais por conta da ansiedade de querer resultado rápido? Numa empresa, os fins justificam os meios? Olha como a gente está falando de dois universos diferentes. Pergunta de 50 milhões de dólares. Complicada, né? Porque os fins justificam os meios. Então o meu chefe está me cobrando um resultado, eu vou sair por aí mentindo sobre o produto que eu estou vendendo, porque eu preciso atingir o resultado. Isso é o pior dos Aliás, muitas pior dos empresas mundos. fazem isso. É né? pior dos mundos. Num time que precisa de resultado rápido, né? E ele tem que conquistar aquilo lá porque a pressão está existindo da torcida. Como fazer isto sem que ele burle, que ele manipule? Não sei se eu consegui passar Conseguiu. a ideia. Para ser coerente até com o que nós já falamos sobre esse tema num outro episódio, a gente teve um episódio que falou muito sobre ansiedade. E lá a nossa conclusão, que eu continuo com ela, é de que a ansiedade ela faz mal para as pessoas e para as empresas. É difícil uma situação
onde uma ansiedade possa trazer resultados positivos. Então, você perguntou como administrar essa ansiedade num ambiente sob pressão. E que Então, precisa de resultado. e que precisa de resultado. Primeiro comentário que eu faço é: o grupo, ou a pessoa, o líder, ou quem for o responsável, em primeiro lugar, ele tem que colocar, entender que ele está ansioso. Sim. Ninguém vai curar uma doença que não acha que tem. Ninguém vai tomar aspirina para dor de cabeça se não tiver uma dor de cabeça. Então, se o cara não chegar e falar assim, nossa, eu estou muito ansioso e ser ansioso faz mal. Se ele tem essa consciência, ato contínuo. Ele fala, bom, o que eu posso fazer para melhorar? Desde que não seja tomar remédio, nunca acho que tomar remédio é uma boa alternativa, apesar de ser alguma das soluções, mas se ele já tem essa consciência, é um primeiro passo. Então, se eu tenho... Aí, segundo passo, essa pressão está fazendo mal para a ansiedade, está fazendo mal para o grupo e está fazendo mal para o resultado. Então, eu tenho que inverter esse ciclo. Então, eu tenho que ir lá na origem da pressão e falar para o cara, ó, entenda a tua pressão, absorvemos, vamos trabalhar, só que ela está fazendo mal para a gente. Tem que negociar esse momento, tira um pouco o pé desse acelerador, deixa a gente provar para você que a gente pode, deixa eu botar o time na rua com um pouquinho menos de carga nas costas, que essa carga faz muito mal, e ver se eles trazem resultado. Porque um fato é verídico. Com esta pressão, com esta ansiedade, nós não vamos virar a curva. Então tem que mudar o cenário. E aí é que vem a diferença maior do verdadeiro líder. O verdadeiro líder avalia essa situação, seja num campo de jogo, seja num ambiente de trabalho. Avalia a situação, assume a responsabilidade e toma as iniciativas necessárias. Se tiver um bom líder que sabe fazer isso, ele ajuda a resolver essa situação. Se você tiver um cara fraco, que não sabe lidar e que entra no bolo da ansiedade, ele só vai ser mais um ansioso que não vai atingir a meta. Perfeito. Então, imaginar o técnico que está ali na beira do campo, pressionado também, por precisar do resultado. Pela torcida, inclusive. Isso. E os jogadores estão lá pressionados pelo clima, pelo estresse do jogo, emocional e tal, né? Se esse técnico, baseado no que você acabou de falar, e perfeitamente é isso que acontece, se esse técnico não tiver o equilíbrio para lidar com isso, ele vai pilhar o jogador de maneira negativa. Porque uma coisa é você pilhar positivamente. Isso. Pilhar negativo. Aonde vai fazer o jogador perder o equilíbrio e muitas vezes até ser expulso. E muitas vezes ele se pilha até, a ansiedade é tanta que ele até faz trocas erradas em nome da ansiedade. Sim. Capaz de tirar um zagueiro e botar um centroavante. Entendeu? Ele não consegue mais nem pensar, né? Não raciocina mais. É isso aí, é isso aí. Bom, então, resumindo essa questão da pressão e resultado e meta. Eu fecharia assim, meta é uma coisa importante, mas para ela ser atingida, a gente precisa analisar antes a performance. O time precisa fazer gol. Ele tomou um gol, tomou 2. E agora? E a ansiedade de que ele precisa fazer 2. Não, ele precisa fazer 1. Primeiro 1. Para depois fazer 2. Né? A ansiedade faz com que ele pense no 2. É isso aí. E aí, é lógico que ele vai ter mais dificuldade. Então ele vai chutar. Vai chutar na hora que não tem que chutar, em vez de passar, ele não passa. Vai dar hora que tem que chutar, ele não chuta. É isso aí. Então eu diria que é importante alinhar meta com performance. Que tem a ver com a estratégia, com o modelo de jogo. Eu diria que isso é um tripé. É a meta, a performance e o tempo. Perfeito. Você tem ansiedade numa equipe de vendas ou numa empresa, você pode administrar num tempo maior do que num jogo de futebol que tem 90 minutos. Sim. Ou, de repente, quando você toma o gol aos 40 do segundo tempo. Você só tem 5 minutos para administrar mesmo. Então, a composição com o tempo é o limite. Aliás, falando em limite, nós estamos chegando no limite do nosso tempo. Estamos chegando? Então, eu queria aqui agradecer todo o pessoal que teve paciência de chegar aqui com a gente, agradecer a turma que mandou as perguntas para nós. Ficaram algumas ainda no ar, não se preocupem, nós vamos responder em outros episódios. Fiquem conosco, acompanhem a gente na rede social. Muito obrigado. Salgueirão, a palavra é sua. Forte abraço a toda a nossa audiência, estamos juntos. Sempre que vocês tiverem dúvidas, questionamentos, sugestões, conte com a gente, porque nós estamos fazendo isso aqui para vocês. Forte abraço para todos. Abraço.